Olá! Eu tenho uma notícia fresquinha. Você não imagina quem foi pego no Fraga. Foi um verdadeiro escândalo. Eu preciso te contar. O 9º mandamento da lei de Deus diz: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. E parece que tem pessoas que sentem até um prazer em fazer isso. Na verdade, o mandamento não está dizendo de tribunais, de falsificar provas, mas um olhar mais atento vai mostrar que ele proíbe ficar falando mal dos outros. E ele usa vários verbos: não mentir contra o outro, não ficar replicando, reproduzindo notícias ruins, não amaldiçoar os outros, não ficar difamando a pessoa do outro. E eu fico pensando como foi que a fofoca foi entrar na lista dos 10 mandamentos. É isso mesmo. O mandamento está falando da fofoca, do fuxico, está falando daquela mania que nós temos de falar dos outros. E parece que hoje esse mandamento ao qual ele se atenta está institucionalizado em nossas mídias, em nossos meios de comunicação. Porque a todo tempo se faz difamações, no mínimo notícias ruins sobre as pessoas, porque a notícia ruim dá mais ibope. E nós nos encontramos agora com o nosso 9º desafio: diminuir as intrigas e as conversas que magoam. Na verdade, esse mandamento nos coloca diante do grande desafio da comunicação nas relações interpessoais. E mostra para nós como que a palavra tem um papel fundamental. Este mandamento revela para nós que a palavra ela tem uma importância extrema quando nós falamos de comunicação, porque a palavra não é só o conteúdo que ela transmite. A palavra diz respeito também à tonalidade em que ela é pronunciada, se é com tom acusativo ou não, diz respeito ao tom de voz, diz respeito aos gestos que acompanham aquela palavra e diz respeito também à interpretação que a pessoa vai fazer daquela palavra. Veja bem, em termos de comunicação, você tem que pensar: o que você fala não é a mesma coisa que o outro escuta. Esse mandamento nos alerta sobre o poder das palavras. Uma das ciências que estudam a palavra é a física quântica. A física quântica é um ramo da física que estuda o que acontece no interior dos átomos. E esse estudo é feito na escala de nanômetros. É tão pequeno, é tão ínfimo, que o nanômetro, a superfície de um cabelo, chega a medir 80.000 nanômetros. Então a física quântica lida com aquelas estruturas tão pequenas que nem o tempo age sobre elas. Todas as coisas são compostas de partículas e de energias. Partículas são pequenas frações da matéria que estão presentes no nosso corpo, são quase invisíveis, presentes também no nosso cérebro. E a energia são ondas eletromagnéticas que transitam, que estão presentes também no nosso corpo, no nosso cérebro e no nosso psiquismo. Então, as palavras que estão envolvidas com o som, que estão envolvidas com energia, têm uma grande influência em nossas vidas. Eu gostaria de chamar aqui à memória um experimento científico que foi feito por um cientista japonês chamado Masaru Emoto, e ele trabalhou com água. E Masaru,
ele vai pegar vários copos com água e começa a rotular os copos. Em alguns copos, ele escreve sentimentos, coisas ruins, como mágoa. E outros copos com água, a mesma água, ele coloca palavras bonitas, palavras positivas, como amor, como felicidade. E durante o dia, todas as vezes que ele via um copo, que ele pegava um copo com um rótulo, ele lia o rótulo. Então, mágoa. Todas as vezes que ele pegava angústia, e ele pegava o outro copo, ele falava amor. Ao final do dia, Emoto, ele vai pegar toda aquela água que estão nos copos, vai congelar e vai levar cada um para o microscópio para ver a estrutura molecular da água. E para surpresa dele, aquelas águas congeladas que estavam em copos, que ouviram palavras ruins, negativas, estavam na sua estrutura molecular de uma forma desorganizada, desequilibrada. Eram estruturas feias, que não tinham uma certa conexão. E ao analisar a água, a estrutura molecular da água que estava naqueles copos que ouviram aquelas palavras amáveis, a estrutura molecular estava bonita, estava toda estruturada, e ele começou a perceber a influência que a palavra tem sobre a água. Se as palavras produzem um efeito sobre simples copos com água, ao ouvir ali aquelas próprias expressões, aqueles sons positivos ou negativos, afetaram a estrutura molecular desta água, imagina o que acontece com você que fica 24 horas por dia falando palavras negativas ou ouvindo essas palavras. Qual será o efeito que essas palavras vão ter sobre a sua estrutura molecular, sobre o seu corpo? Lembrando que 70% do corpo humano é água. Então as palavras têm uma energia, as palavras vêm carregadas de conteúdo, de emoções, e elas conseguem, porque são dotadas de som, penetrar as nossas regiões mais profundas a nível de nanômetros.